Nação Angola, o seu programa de análise e comentário à política internacional. Este é o programa que é semanalmente preparado pela editoria da TPA Notícias para atualizá-lo sobre o que mais importante rola pelo mundo em termos de notícias. Já sabe que esse programa conta sempre com a colaboração dos nossos melhores comentadores, que são especialistas em matérias de política internacional e que passo a cumprimentar e a apresentar neste momento para que então estejam integrados nesta nossa conversa, para a conversa que se impõe nesta noite de sábado 24 de maio de 2025, vésperas de mais um aniversário do Dia de África. Wellington Calazans, jornalista, especialista em comunicação integrada e que fala-nos sempre, habitualmente, de Estocolmo, na Suécia, onde é residente. Wellington, cidadão brasileiro, residente na Suécia, como disse, e convivência e passagem de trabalho em Angola. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, e é consigo que vou começar justamente porque o momento impõe que comecemos por aí, a visita de Estado do presidente João Lourenço ao Brasil. Uma visita que efetua a convite do homólogo brasileiro Lula da Silva e que tem como pano de fundo o estreitamento das relações, a melhoria de alguns acordos que já existem e esta visita que foi tanto recheada melhor de vários encontros e vários acordos assinados e também aqui com o presidente João Lourenço a deixar aqui uma porta aberta ao empresariado brasileiro para que venha a Angola investir, assim como o presidente Lula da Silva, que diz que esta visita leva ao reativar de várias linhas de créditos para Angola a partir do Brasil. Exatamente, a partir dessa palavra reativar que eu gostaria de iniciar a minha análise. Por que, David? Porque o próprio Lula falou que Angola é um bom pagador e que honrou com 5 anos de antecedência todos os compromissos que tinha com o Brasil. Mas o Brasil não fez o mesmo. Por quê? Porque confundiu política de governo com política de Estado e com Jair Bolsonaro houve uma interrupção que prejudicou em muito as relações dos dois países. Então, o presidente João Lourenço, dando mais uma prova de toda a boa fé que Angola sempre teve com o Brasil, até pelo reconhecimento que tem pelo aspecto histórico de que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente. Angola tem todo o entusiasmo, com toda razão, de reativar com muita confiança todos os acordos que foram anunciados. Perfeitamente compreensível e, como brasileiro, estou aqui falando um alerta muito importante. Aproveite o mais rápido possível, porque em 2 anos teremos outra vez eleições no Brasil. E se o cenário político mudar, tudo poderá mudar juntamente com este novo cenário político. É pessimismo? Não, é pragmatismo. Porque Angola precisa do Brasil, sim, em diversos setores, inclusive as linhas de crédito que foram prometidas em reabertura, no setor de petróleo, no setor de energia renovável, tudo isso é verdade. O Brasil tem um grande know-how internacionalmente reconhecido, inclusive. Tem o agronegócios e Angola precisa intensificar para que também seja um grande player neste importante setor e que será motivo de muita disputa muito em breve. Então, é preciso que substitua, por exemplo, se preocupar menos com formação superior, que demora de 4 a 5 anos, intensificar as técnicas, essas formações técnicas que podem ser de 1 ano ou de 2 anos, o que pode assegurar a qualificação imediata da mão de obra angolana. Dito isso, não sou pessimista, acredito que todos os países querem, sim, está no aprofundamento de uma boa relação, por isso essa visita de Estado do presidente angolano, João Lourenço, ao Brasil, redefiniu as relações entre os dois países, unidos por uma história compartilhada e de aspirações comuns. Isso é inquestionável. Então, o convite foi feito por Luiz Inácio Lula da Silva, e esse encontro não apenas reforçou laços diplomáticos, mas também estruturou uma agenda inovadora para o que chamam de cooperação Sul-Sul.
alinhadas às demandas deste século que iniciou de maneira tão conturbada. Essa reunião que aconteceu no Itamaraty, que é o que chamaríamos de Ministério das Relações, dos Negócios Estrangeiros, das Relações Exteriores do Brasil, né, para facilitar para o nosso público, trouxe, como falei, a questão da transferência de tecnologia. E Angola, que hoje ainda tem uma dependência muito grande de commodities, busca diversificar a sua economia, ao mesmo tempo em que busca aprofundar a reconstrução nacional, porque não é um processo lento. Eu lembro sempre isso, que a Alemanha ainda está no processo de reconstrução pós-Segunda Guerra. E é por isso que eu sempre devo lembrar que Angola precisa pensar no presente e no futuro, mas também resgatar um passivo muito grande dos anos que foram prejudiciais às estruturas do país com os conflitos. Então, David, Angola identificou no Brasil um parceiro para modernizar o seu agronegócio, e o Brasil é o campeão mundial hoje nesse setor, o que é muito importante, e o foco nas técnicas do agronegócio, modernização da produção agropecuária também fez com que a fala do presidente João Lourenço fosse muito objetiva na busca de soluções imediatas para este setor em Angola. Isso pode representar não apenas uma autonomia e de uma importante soberania que é alimentar, não é? Mas também uma importante geração de postos de trabalho, sem a exigência de mão de obra extremamente qualificada, o que dará postos para pessoas que não tiveram acesso a determinadas formações específicas, mas não apenas isso, também engenheiros, técnicos e etc., também são beneficiários deste tipo de cooperação, mas Angola pode também ser um importante provedor desse tipo de commodity, de alimentos e do setor agropecuário, para o continente africano como um todo, o que é extremamente lucrativo para o país. E também consolida a política de diversificação econômica que é tão defendida pelo atual governo angolano. Então, esses avanços e desafios, eles são persistentes, eles são estabelecidos, como eu falei, de uma maneira bilateral. Por isso, é importante que Angola tire proveito desta boa intenção que foi apresentada, né, por Lula, nos 2 anos que Lula tem de governo. Né? Não se sabe se Lula vai ser candidato à reeleição ou se o próximo candidato ou o próximo eleito terá esta mesma boa vontade. Por isso, a minha advertência, não com pessimismo, mas com um realismo que o tema exige, David. Wellington colocou a mesma questão assim, nos mesmos termos. Em que é que pode vir a mudar a percepção do resto do mundo? Portanto, o Brasil, um dos 5 maiores produtores de alimentos do mundo, se não o segundo ou primeiro, está nas 10 economias do mundo, e o presidente brasileiro a fazer esse discurso e a testar a seriedade do Estado angolano. Em que é que isto pode vir a contribuir e a mudar para a credibilidade do Estado angolano junto dos seus credores internacionais? David, sobre a questão da produção do alimento, o Brasil hoje é o primeiro colocado, né? Ultrapassou os Estados Unidos há alguns meses. É discutível, Wellington, é discutível. Certo. Mas tudo bem, só para estabelecer aqui uma informação, mas tudo bem, está entre primeiro e segundo, para não brigarmos aqui por conta dessa informação. Mas uma coisa importante aqui que eu quero trazer para o nosso público é que quando o Lula falou, ele falou exatamente para os empresários brasileiros, porque lamentavelmente houve um período em que havia na América Latina e também aqui na Europa um golpe chamado golpe nigeriano, que era atribuído a Angola. E isso distorceu muito a imagem do país por conta de falsantes internacionais que se utilizavam do nome de Angola para aplicação de golpes, especialmente do setor de commodities, ligados ao petróleo. Então, quando o Lula falou aquilo, é porque ele estava falando não só para o agronegócio, como também para empresários do setor de petróleo e gás. E isso é um atestado de que Angola é um país muito sério. Isso foi muito claro para o empresariado nacional, investidor brasileiro. Mas isso foi muito importante. Mas o professor Almeida foi muito feliz quando ele estendeu esta fala positiva de um país que é um grande player comercial do mundo, que é o Brasil, né? Sobre o compromisso de Angola de
cumprir tudo aquilo que é acordado. E isso é muito positivo neste momento em especial, em que há uma crise de confiança em todo o planeta. Então, é importante, não apenas pelas palavras do presidente do Brasil, mas especialmente porque se qualquer outro presidente assume isso sobre um país parceiro, como o professor Almeida colocou de uma maneira muito diplomática, inclusive, todos os outros, eles passam a observar com outros olhos as informações que foram recebidas. Então, foi muito importante para Angola que aquelas palavras fossem proferidas, não porque Angola precisasse desse tipo de afirmação, mas é melhor falar bem do que falar mal, não é, David? Obrigado, Wellington. E já que está no uso da palavra, vou continuar consigo. Wellington, agora para um outro tema que tem que ver com ainda a política comercial de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos da América disse esta semana que a relação comercial com a Europa, no caso a União Europeia, tem sido bastante desequilibrada e que a sua sugestão é que a partir do dia 1 de junho, portanto dentro de sensivelmente mais 10 dias ou menos do que isso, passar a aplicar-se uma tarifa recíproca de 50% sobre a taxação de produtos de um e do outro lado do Atlântico. Portanto, os europeus ainda não tiveram uma resposta à altura, certamente estarão ainda a digerir e pensar como responder em bloco a este posicionamento, mas Trump vem aqui dar nota de mais uma manutenção deste seu avanço e recuo na relação com os parceiros tradicionais. Exatamente, isso tem sido altamente prejudicial para o comércio internacional como um todo. Sabemos que desde o problema da pandemia, os problemas decorrentes daquela paralisação do planeta, eles ainda geram tensões geopolíticas e disputas comerciais que foram aprofundadas também com a instabilidade na Ucrânia e no Médio Oriente. E agora nós temos este contexto aí de ações recentes do presidente Donald Trump, onde ele tenta voltar a aquecer esse debate sobre o protecionismo e fala sobre tarifa de 50% à Europa, o que põe em xeque aquela ideia dos Estados Unidos, aos olhos dos europeus, como um país parceiro. Por quê? Porque quando Donald Trump anuncia a intenção de impor, a partir do primeiro dia do mês de junho, né, na próxima semana agora, uma taxa comercial de 50% sobre produtos europeus, sob a alegação de defender indústrias norte-americanas e exigindo, inclusive, que os europeus se instalem nos Estados Unidos da América, ele sabe que está impondo condições não só extremamente duras contra os europeus, mas também está abrindo aí como talvez única alternativa para a Europa imediata a China, como mercado e como parceiro. E isso já vinha sendo, inclusive, prognosticado por nós aqui no programa, porque os norte-americanos não dispõem hoje de infraestruturas capazes de acomodar essas empresas europeias que o Donald Trump quer que sejam instaladas imediatamente nos Estados Unidos, pensando na geração de postos de trabalho nos Estados Unidos. A preocupação dele é legítima na medida em que ele, como presidente dos Estados Unidos, tenta produzir novos postos de trabalho. Ninguém pode contestar esse interesse. A questão é como isso está sendo imposto, porque não há uma condição desse tipo de imposição dos Estados Unidos neste contexto em que vivemos, porque as estruturas norte-americanas não permitem que indústrias de ponta sejam instaladas imediatamente, e também os europeus não iriam fazê-lo de uma maneira atabalhoada, de uma maneira apressada, sem que houvesse um plano devidamente elaborado para que isto pudesse acontecer. Afinal de contas, a Europa também não pode perder os postos de emprego que ainda existem nesses setores de produção industrial aqui no continente. Então, David, é uma questão que vai exigir da Organização Mundial do Comércio
uma atenção especial, inclusive já foram feitos alertas sobre os riscos que essas medidas protecionistas podem provocar, o que vai certamente agravar a desaceleração, da economia global. Este contexto atual não precisa desse tipo de situação aprofundada e, por isso, temos que ver com alguma preocupação até que ponto vai ser verdade que essas tarifas de 50% aí serão impostas dos Estados Unidos contra a Europa. Wellington, do que vai ouvindo e vai lendo da imprensa europeia, qual deverá ser a posição adotada pela União Europeia nos próximos dias quanto a este anúncio? Reciprocidade é a palavra, né? Reciprocidade, que é um termo, inclusive, diplomático. Tudo que for aplicado contra a Europa promete aplicar de volta contra os Estados Unidos, o que é ruim para todos. Não é? E não só para esses dois atores diretos, que apesar da Europa não ser um país, é um bloco, como falando sobre a União Europeia, né? E isso vai ser ruim para todos, vai encarecer produtos e serviços. E a outra palavra de ordem aqui é diversificação, ou seja, novos parceiros serão procurados. E aí, David, a importância do fortalecimento também dos países africanos. O continente africano, ele goza de uma série de privilégios que vão desde a fartura de matéria-prima, passando por mão de obra jovem, e isso tudo poderá ser visto como um aspecto extremamente favorável para que as empresas que não querem se instalar diretamente no continente asiático busquem no continente africano soluções que estão sendo negadas por causa desta imposição de tarifas aí do Donald Trump. Wellington, volto a si, ainda olhando para os Estados Unidos da América, justamente para a posição do presidente Donald Trump. Donald Trump que constrangiu e deixou bastante embaraçado em tempos um parceiro europeu, que foi o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Esta semana recebeu novamente no Salão Oval o presidente da África do Sul, portanto, o primeiro líder africano recebido na Casa Branca neste segundo mandato de Trump que, ao contrário do que era esperado quando eram para serem realizadas conversações sobre o reatar das relações comerciais entre os dois Estados, sobretudo reforçar a relação diplomática por conta do congelar que se conheceu quando Trump expulsou o embaixador sul-africano dos Estados Unidos, Donald Trump veio com mais uma das suas e tentou constranger Cyril Ramaphosa em pleno Salão Oval com informações que depois viemos a saber que muitas delas não eram verdadeiras, sendo que a agência Reuters veio fazer a verificação e mostrou que imagens que Trump foi exibindo durante aquele encontro se tratavam de imagens de acontecimentos que tinham tido lugar na República Democrática do Congo. Exatamente, David. Foi constrangedor para ele, né? Porque quando ele tentou fazer com que o presidente sul-africano ficasse acuado, ele ganhou também uma resposta muito inteligente, né? Quando ele falou, por exemplo, que o presidente sul-africano ele não gozava de uma boa imagem entre alguns líderes de outros países. E ele falou que este era um problema que não era exclusivo dele. Não falou com essas palavras, mas em outras palavras ele disse que o próprio Trump sofria do mesmo mal, não é? Foi muito interessante. Sobre essa questão da fake news aí, a agência Reuters, ela... eu acho que foi uma pegadinha mesmo contra o Donald Trump, porque essa notícia poderia ter sido desmentida há muito tempo, David. E circulou, e se nós não tivéssemos a dedicação que temos, até nós iríamos cair nessa mentira. É uma questão, é um debate muito importante sobre fake news, porque o Donald Trump é um presidente da República, e ele se utiliza de determinados conceitos que estão consagrados
mesmo que talvez ele deve ter sido informado de que não era verdade, mas ele se utiliza disso para poder criar uma barganha e estar sempre com vantagem numa negociação. Ele não pratica diplomacia, ele pratica jogo comercial a todo instante, em tudo que ele faz. É impressionante, chega a ser até previsível. Não é? Dizem que quando uma pessoa quer comprar alguma coisa, começa botando algum defeito para tentar barganhar o melhor preço. Donald Trump tem isso como filosofia política. Então, ele fez isso contra o presidente Ramaphosa da África do Sul, foi constrangedor para o próprio Donald Trump, pegou muito mal para ele, porque trabalhou com notícias falsas e numa perspectiva completamente fora de contexto. É importante que tenhamos aqui em mente que esse tipo de situação também desvia um pouco a atenção para as questões maiores, que são, nesse caso aí, aquelas voltadas para a reabertura das boas relações entre Estados Unidos e África do Sul, algo que, lamentavelmente, não está acontecendo e que é preciso que seja restabelecida, especialmente porque a África do Sul precisa também deste tipo de boa relação. Então, David, não temos muito o que acrescentar. Eu acredito que você tenha sido muito feliz na introdução do tema, quando sintetizou a catástrofe da fake news e as consequências, aquela famosa expressão, o tiro saiu pela culatra. Nesse caso, o Donald Trump acertou a ele mesmo quando se utilizou de um canal falso para fazer acusações. Obrigado, Wellington. Volto ao Wellington. Vamos olhar aqui para a questão de tensões globais. Portanto, o mundo continua cada vez mais incerto quanto à situação de conflitos um pouco pelos quatro cantos do globo, mas o que mais consta da agenda, do media setting, da agenda da informação global, é justamente o conflito que assola a Europa, aqui com alguns acertos e desacertos entre parcerias estratégicas e tradicionais, num caso em que os Estados Unidos da América vão se mostrando cada vez mais distanciados da posição que a Europa ou a União Europeia vai tomando naquilo que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, temos aqui a NATO a marcar posições diferenciadas, sendo que a Europa vai dando mostras de que insiste na manutenção do conflito na Ucrânia, porque há a certeza da parte europeia da NATO de que é possível derrotar a Rússia no terreno, quando os Estados Unidos parecem já terem feito a leitura da situação, vão tentando demarcar-se desta posição. Entretanto, vão marcando posições contrárias e isto vai fazendo com que Europa e Estados Unidos da América tenham posições contrárias, numa altura em que o presidente Donald Trump já mostra que a América é capaz de ser apenas um facilitador para um diálogo e não mais um mediador, como anteriormente se posicionou. Quando também o vice-diretor da CIA anuncia que a China é uma ameaça existencial para a América. Exatamente isso, David, que você falou, provocou a minha curiosidade. Eu tive hoje o cuidado de conversar com dois militares de alta patente de dois países diferentes. Eles são especialistas em estratégias de guerra e eles levantaram uma situação extremamente nova para a análise aqui de tudo isso que você descreveu com muita precisão. Todos devem recordar da operação frustrada chamada Drop Shot, que foi ali no final dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi descrita como um plano que tinha como alvo principal a União Soviética daquela oportunidade, não é? Aquela operação não mencionava a China como objetivo, mas décadas depois, alguns documentos indicavam que o plano previa ataques nucleares não apenas contra a antiga União Soviética, mas também aqueles documentos que eram oficiais de alguns países aqui da Europa sugeriram que a China também fosse incluída nos planos de ataque daquela operação. Então, eu tive, assim,
depois de analisar toda essa situação, o cuidado de entender que pode estar sendo construída aqui uma operação Dropshot 2.0. Por quê? Porque a guerra na Ucrânia não é mais um conflito regional, isolado como começou. Não é? Todos sabíamos que era a Ucrânia um terreno usado pelos países membros da NATO num confronto direto contra a Rússia para enfraquecer a China. Como eles não esperavam que a Rússia atacasse e resistisse tanto às sanções como também no campo de batalha, está havendo hoje, dentro da minha análise, uma falsa separação entre Estados Unidos e Europa para que os Estados Unidos se dediquem à preparação de uma guerra direta contra a China, se utilizando dos atores mais próximos da China, enquanto a Europa ocupa a Rússia nesta guerra interminável da Ucrânia. Então, não é difícil concluir que a pretensão de destruir a Rússia, construir 17 estados frágeis e, posteriormente, a China, que fez com que a China visse a derrota da Rússia como uma ameaça existencial também, tudo isso esteja agora no tabuleiro da geopolítica. Então, essa divergência estratégica dentro da NATO talvez tenha sido a saída encontrada entre europeus e Estados Unidos da América para atingir esse objetivo inicial de destruir Rússia e, posteriormente, a China. De uma outra maneira, já que pelas vias, né, da Ucrânia isto não foi possível. E isso aqui expõe não apenas a fragilidade de possíveis acordos de cessar-fogo que estão em negociação na Turquia, como também resgata a estratégia que foi utilizada nos acordos de Minsk II de 2015, quando Angela Merkel admitiu publicamente, e também o ex-presidente francês, daquela oportunidade, que aqueles acordos de Minsk foram firmados para distrair a Rússia. Por isso, eu vejo com alguma preocupação que a Rússia, ao perceber que Kiev sabotava os termos daquele acordo, também busque sabotar os termos que foram colocados pelos russos para um acordo neste exato momento em que a Turquia se posiciona como moderadora. Então, as negociações hoje, elas permanecem estagnadas. Houve aqui algum progresso na troca de prisioneiros, é bem verdade. Hoje, por exemplo, foram 600 de cada lado que foram trocados, o que não deixa de ser um grande ganho, uma grande conquista, mas se formos fazer uma análise fria sobre a estratégia ocidental, nós podemos ver que é muito arriscada esta tentativa de surpreender mais uma vez a Rússia, e não apenas a Rússia, como também a China, que é um país que está cada vez melhor preparado para uma eventual hostilidade bélica contra ela, como no caso a China. Então, David, vejo com muita preocupação tudo isso, não acredito na sinceridade dos acordos. A cada dia vemos que são novas exigências, novas reclamações, com problemas que são claramente superáveis, e por isso estejamos atentos para que toda essa estratégia não seja apenas ganhar tempo para mais guerras e uma perigosíssima escalada com grandes potências. Wellington, há analistas que se especializam na análise da relação, portanto, entre os Estados Unidos da América e a Rússia, e sobretudo na geopolítica internacional, cada vez mais vão dizendo que a este momento Vladimir Putin já terá dominado Donald Trump. Justamente devido à última conversa que ambos tiveram, portanto, Trump terá falado 15 a 20 minutos com Zelensky, depois daqueles 5 a 10 minutos que teve no Vaticano, e Trump falou cerca de 2 horas com Putin, e o que conseguiu dizer ao final da conversa foi apenas que tinha sido uma boa conversa. Pois é, David, mas aí nós vamos trazer de volta outra questão. E se
esta propaganda de que Vladimir Putin teria dominado Donald Trump, fosse apenas uma arma de guerra, no caso de propaganda, para manter essa imagem ultra negativa que é a todos os dias renovada aqui na Europa contra a Rússia. Né? É uma pergunta, eu não estou aqui dizendo que é disso que se trata. Eu percebo que o Donald Trump, ao mesmo tempo que ele fala que a situação poderá ser resolvida, ele também fala em manter apoio à Ucrânia. Por isso, ninguém sabe qual é a verdade nessa relação entre Estados Unidos e Rússia. É preciso que tenhamos um pouco de cautela, porque não acredito no desmembramento da NATO tão rápido como cheguei a pensar em um determinado momento. Vejo que os movimentos, tanto da CIA, como você mencionou, como também do próprio secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tudo isso tem conduzido os Estados Unidos para a preparação do povo norte-americano para uma nova guerra, dessa vez contra a China, e todos sabemos que é uma declaração pública de chineses e de russos que os dois países irão se proteger mutualmente. Ou seja, se a China for atacada, a Rússia irá intervir em defesa da China e vice-versa. Então, é por isso que eu temo uma escalada entre grandes potências, David. Este é o cenário que eu considero mais preocupante, porque foram autoridades ligadas à inteligência e aos interesses internacionais dos Estados Unidos da América que manifestaram a China como um inimigo do país, uma ameaça existencial para os norte-americanos. Então, aí sim, a situação ficou muito mais aprofundada em gravidade. No dia de África, que é o dia exatamente 25 de maio. Wellington, olhamos aqui para a situação ainda no Médio Oriente. Israel não desacelera na sua posição, apesar de todas as críticas e todas as posições da comunidade internacional. Continua a ser o mesmo Benjamin Netanyahu, e com a mesma pressão sobre a faixa de Gaza. Portanto, as Nações Unidas fartam-se de lançar apelos internacionais e fala-se mesmo que cerca de 14 mil crianças podem morrer à fome e sede nos próximos dias se Israel mantiver o cerco humanitário, porque não deixa entrar ajuda humanitária àquela região. Exatamente isso, David. Desde 2023, Israel tem usado a fome como uma arma de guerra contra a população de Gaza, bloqueando o acesso a alimentos, água e medicamentos. Relatórios de instituições independentes e também das Nações Unidas confirmam que este cerco é intencional e visa forçar a rendição de 2,3 milhões de palestinianos, e Netanyahu, governando para se manter no poder, ignora o direito internacional e transforma a sobrevivência daquelas pessoas numa forma de punição coletiva, também alimentado pelo messianismo, não é? Que tem sido predominante nas decisões que temos visto a partir desse governo liderado por Netanyahu. A comunidade internacional, lamentavelmente, assiste a tudo isso de uma maneira quase que impune, não é? Sem que nenhuma iniciativa de verdade seja praticada contra Israel e especialmente contra Netanyahu e o seu governo. E os analistas que buscam denunciar estão também, que é o nosso caso, nós estamos limitados a meros narradores de tragédia, não é? Porque a ajuda humanitária frequentemente está presa na passagem de Karan Abu Salem, sob alegações de segurança ou burocracia militar, tudo artificialmente criado por Israel para impedir que alimentos e outras ajudas cheguem àquela população em desespero. As Nações Unidas afirmando que a ajuda recebida foi extremamente insuficiente, como sabemos, não é? E os governos que se dizem defensores dos direitos humanos, especialmente daqui da Europa, apenas apresentam condenações vazias e ameaças que também não irão
modificar o quadro com a urgência que toda a gravidade que você descreveu aí, de crianças que podem morrer a qualquer momento, exige. Então, temos aqui, David, Israel promovendo uma propaganda também de que outros países estariam oferecendo a Gaza ajuda e que essa ajuda estaria chegando à população. Essa narrativa de assistência humanitária que chegou através da China, por exemplo, até a mim mesmo, que sou extremamente rigoroso antes de trazer a informação, é uma fake news que eu acabei por reproduzir de uma maneira infeliz em algum momento, porque não apurei com mais de 3, 4 fontes, como habitualmente eu faço, mas como vi numa imprensa chinesa, e a China é muito rigorosa naquilo que publica, aqueles vídeos e etc., eu acabei acreditando ser verdade, mas, lamentavelmente, mais uma arma de guerra, fake news de uma ajuda humanitária que não chega, para que o ódio que está sendo produzido nas pessoas de bom senso de todo o planeta, ele seja suavizado, ainda que temporariamente, mas esse tempo é suficiente para que muitas pessoas morram, como você colocou, e que Benjamin Netanyahu prossiga com a sua marcha de genocídio, que deve ser, sim, imediatamente repudiada por todos. Obrigado, Wellington. Wellington Calazans, uma palavra sobre o efeméride que o mundo assinala amanhã, dedicada ao continente africano. Olha, temos que parabenizar todo o continente africano, principalmente pela consciência da necessidade de manutenção da luta pelos principais objetivos, que são a paz, o desenvolvimento, né, e também o bom entendimento entre as nações. E o presidente João Lourenço, que também é interino na comunidade africana, na União Africana, ele pediu a união e valorização da juventude africana, mencionando também a Zona de Comércio Livre Continental Africana como iniciativa importante, e isso certamente irá atender demandas imediatas. Então, estas são as palavras, até porque o nosso tempo está extremamente escasso. Wellington, dá-nos a palavra e peço o seu positivo ou negativo da semana. Bem, positivo, para além da efeméride do Dia de África, né, deste 25 de maio, a visita que o presidente João Lourenço está a realizar no Brasil, com grandes perspectivas de reforço da cooperação bilateral entre os dois países. E negativo, eu mantenho aqui o genocídio que está em curso na Palestina, praticado por Israel. Obrigado, eu tenho a agradecer então a presença, mais uma, do Wellington Calazans, a partir da Suécia, portanto em Estocolmo. A ambos, muito obrigado pela presença e participação, mas sobretudo pelos comentários deixados aqui no programa, que ajudaram certamente o nosso público telespectador a perceber melhor os contornos dos assuntos que marcam o mundo em notícias. Aos dois, boa noite e até uma próxima oportunidade, que seja já no próximo sábado, no próximo programa. Um grande abraço, David, professor Almeida, e a você assistindo Conexão Angola. Até a próxima semana. Agradeço também ao público telespectador pela preferência da audiência, hoje num formato algo diferente e aqui com a coordenação executiva de Amandio Caueia e também nos estúdios a nossa Cecília Pinto e também a Joaquina Carimba, que tornaram possível a emissão de mais este programa Conexão Angola, que sempre ao sábado, a partir das 18 horas, vai para o ar para ajudar o público telespectador a perceber melhor os contornos dos assuntos que dominam o mundo em notícias. Boa noite e até o próximo programa.